difere desse outro? Cadê? Tá gravando? Tá gravando, tá. Então vamos lá, vamos para o terceiro exemplo aqui. Tá um pouquinho mais complicadinho, mas simplesmente pelo fato de que agora eu tenho dois trechos, tá? Só isso. Então aqui eu tenho uma viga com apoio A, um apoio C, e eu tenho uma carga P distante do ponto A de 2A e do ponto C do valor de A, ou seja, esse vãozinho aqui é o dobro desse primeiro, tá? E a carga aqui é P, tá? No ponto B. Nesse caso aqui, o que difere do exemplo anterior? Você vai ter que fazer o mesmo passo a passo, só que agora você vai ter uma função m de x para esse primeiro vão e uma função m de x para esse segundo vão. Tá? Simplesmente isso, duas funções diferentes, então você vai ter duas funções para deflexão e duas funções para rotação. Tá? Só isso. Então, como é que eu faço para encontrar aí as funções de momento do vão 1 e do vão 2? Primeira coisa é encontrar as reações no apoio. Tá? Se você fizer somatório de forças aí, você vai ver que no apoio A você vai encontrar P sobre 3, tá? Um terço do P vem para o A, e aqui vai encontrar P 2 terços de P, tá? 2 terços de P, tá? Vai vir para o ponto C. Vamos fazer isso aí, isso já é da praxe nossa aí, tá? Fazendo o equilíbrio aqui para o primeiro vão, tá? Para o primeiro vão aqui, ó. Nós temos aí P sobre 3 e aqui 2 terços de P. Esse aqui é o mx para o primeiro vão, tá? E aqui o mx para o segundo vão. Para o primeiro vão, eu vou fazer uma secção aqui em qualquer ponto, a função da secção 1. Então, o que eu vejo? Eu vejo esse cara, eu vejo a reação, P sobre 3, o x1 aqui, ó, tá? Que pode ir de A até B. Tá? Vejo o cortante, que nesse caso não interessa para a gente, vejo o momento. Se eu fizer somatório de momento fletor, eu vou ter P sobre 3 vezes x1 mais M1. Tá? Isolando o M1, eu vou encontrar essa função aqui, ó, tá? Para o primeiro vão. P sobre 3, x1. Tá? Vou fazer repetido isso aí, a gente já fez vários exemplos disso aí em isostática. Agora, para o segundo vão, vou fazer uma secção aqui, ó, S2. Então, o que eu vejo? A reação P sobre 2, vejo a carga P distante a 2A, vejo ela distante aqui desse ponto que eu selecionei como sendo x2, que é esse vãozão aqui, ó, menos 2A, então tá aqui, ó, x2 menos 2A. Se eu fizer a somatória de momento, o que eu vou ter? Menos P sobre 3 vezes x2, mais P vezes essa distância, P2 menos 2A, mais M2. Isolando o M2, nós vamos chegar nessa expressão aqui, ó. M2 é igual a 2P sobre 3, 3A menos x sobre 2, tá? Só fazer o algebrismo aí, sem segredo, tá? Então, encontrei a função que rege o momento para o primeiro trecho e a função que rege o momento para o segundo trecho. E aí, segundo passo, integro uma vez, duas vezes essa função, integro uma vez, duas vezes essa função. Segundo passo. Então, vamos lá. Para o primeiro trecho, nós temos lá a nossa expressãozinha. EI, derivada segunda da deflexão, é o momento fletor. O momento fletor do primeiro trecho é essa expressão que nós encontramos. P3x1. Então, está aqui. Vou integrar uma vez. Integrei uma vez, encontro a derivada primeira da deflexão, ou em outras palavras, a rotação. Tá? O x vai ficar x ao quadrado, o 2 vai passar dividindo, vai ficar 2 vezes 3, 6, e vai aparecer a constantezinha C1. Integro uma segunda vez essa função. Eu vou encontrar a função da nossa deflexão. Então, vai ficar aqui, ó, x a terceira, o 3 passa dividindo, então 3 vezes 6 dá 18. O C1 vai aparecer o x agora aqui, e vai surgir um outro constante, o C2. Tá? Então, encontrei a equação parcial da deflexão e a equação parcial da rotação. Agora, basta encontrar o C1 e o C2. Tá? Antes, porém, vamos fazer isso para o segundo trecho. Tá? Então, a nossa equação é a derivada segunda da
da deflexão é igual ao momento vetor, tá? No segundo trecho. E aqui o momento vetor do primeiro trecho. Então, para o segundo trecho, a função que nós encontramos é essa aqui, ó. 2p3, 3ax2, tá? Então, fazendo uma integral, a gente vai encontrar aqui a função da derivada primeira, né? Aqui eu tenho a derivada segunda. Nesse caso aqui é a rotação, tá? Então, vai ficar 2p sobre 3, 3a vai aparecer o x, e o x2 vai ficar x ao quadrado, e o 2 desdividindo. E aí vai surgir uma primeira constante aqui. Para evitar erros de confusão, vou numerar C1, C2, e aí no segundo trecho eu estou numerando C3, tá? Para evitar aí confundir. Vou integrar de novo. Então, depois que eu integro a rotação, eu encontro quem? Eu encontro a deflexão, a função da deflexão. Aí vai ficar 2p3. Aí aqui, ó, o x vai ficar x ao quadrado e o quadrado vai passar dividindo. Então, x ao quadrado passa dividindo. Então, fica 3 sobre 2. E aqui, esse x ao quadrado vai somar 1, vai ficar x ao cubo. E o 3 passa dividindo. Então, 2 vezes 3, 6. X ao cubo sobre 6. E aqui, esse C3 vai aparecer agora o x para ele. E aí, como eu integrei, vai aparecer o C4. Tá? Então, nós fizemos aí duas integral para o primeiro momento e duas integral para o segundo momento. Aí agora, a gente vai para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Encontrar essas constantes, C1, C2, C3, C4. Tá? Para isso, a gente vai precisar identificar as condições de contorno e continuidade. Quais são elas? Ora, aqui no ponto A, a gente sabe que a nossa deflexão, ou delta, né, que é a mesma coisa que a deflexãozinha, é zero, ela não vai descer. Porém, a rotação é diferente de zero. Tá? A rotação ela existe aqui, porque ela já começa rotacionada. A rotação só é zero quando eu tenho engaste. Tá? Já viu isso aí. Aqui no ponto C, a gente sabe também que o deslocamento vertical, né, ou deflexão, é zero também. Tá? Então, essas são as duas condições de contorno que a gente conhece. E aí, eu tenho uma condição de continuidade, pessoal. Aqui eu vou ter uma função, né, para o θ, e vou ter uma funçãozinha para a deflexão. E nesse outro trecho, depois da carga, né, vou ter uma outra funçãozinha para o θ, né, para rotação, 2 aqui, e vou ter uma outra função para rotação. E aí, além dessas duas condições de contorno, eu tenho a condição de continuidade, onde eu migro de uma função para outra. Esse termo aqui, ó, tem que ser igual, tá? Então, como o x tomar o valor de 2a, né? Ou seja, o 2a é onde migra o x1 para o x2, aqui, ó, esse termo aqui. Quando ele tomar o valor de 2a, as equações têm que bater o mesmo valor, tá? Então, quando o x tomar o valor de 2a, a rotação com a primeira função tem que bater com a rotação da segunda função. E a mesma coisa aqui, ó. Quando o x tomar o valor de 2a, uma tem que ser igual a outra também, tá? Então, isso aqui são as condições de continuidade, condição de contorno e condição de contorno. Então, a gente vai utilizar isso aí para encontrar as nossas constantes. Então, tá aí, ó, de forma escrita para vocês. Quando o x for zero, ou seja, no ponto A, o deslocamento vertical, a deflexão, vai ser zero. Quando o x for 3a, ou seja, aqui, ó, 2a com a dá 3a, que é o comprimento total, né? Quando o x for 3a, ou seja, lá no ponto C, a nossa deflexão também vai ser zero. Então, segunda condição de contorno. Quando o x2 for 3a, a deflexão é zero. E a condição de continuidade, quando o x1, né, ou x2 ou x2 for igual a 2a, a equação lá da rotação do primeiro lado tem que bater com a rotação da equação do segundo lado. E a mesma coisa para o deslocamento vertical ou deflexão. Tá? Então, isso a gente já comentou. Então, vamos substituir essas condições de contorno para a gente poder encontrar os valores das constantes. Então, a primeira, quando o deslocamento vertical for zero, lá no x0, eu vou pegar a função do nosso
deslocamento vertical. Tá? Então aqui a função de deslocamento vertical é essa aqui, ó, do primeiro trecho. Primeiro trecho, deslocamento vertical, quando x for 0, a rotação, perdão, a deflexão vai ser 0. Então aqui vai ser 0, o x vai ser 0, esse aqui vai ser 0. Então vai ficar 0 igual, esse termo vai dar 0, que vai multiplicar por 0, esse termo vai dar 0, que vai multiplicar por 0. Então vai ficar só o C2. Então o C2 vai ser igual a 0. Tá? Lá no primeiro trecho, quando x for 0, eu vou descobrir isso. Ó. C2 vai ser 0. Tá? E lá no finalzinho, no V2, tá? Já no segundo trecho, quando o x tomar 3 arcos, ou seja, lá no ponto C, tá? Lá no ponto C, nós vimos que o deslocamento vertical vai ser 0. Então, colocando aqui, ó, substituindo deslocamento vertical 0, ele vai multiplicar com EI, né? Que vai dar 0. Né? Vai dar 0. E essa é a função. 2p sobre 3, 3, 2a. Aí que o valor do x, ó, da função, vai tomar o valor da cota, 3a ao quadrado. Menos x, né, que é o valor de 3a ao cubo, sobre 6. Mais C3, 3a, que é o valor do x, mais c. Então aí eu posso isolar o c e vou descobrir o valor do c. Esse aqui é o C4. Né? Vou descobrir o valor do C4 e o valor do C3. E agora a condição de continuidade. Quando a gente estiver aqui, lá no ponto 2A, que é o ponto comum, a rotação do primeiro lado tem que dar a rotação do segundo lado. E a mesma coisa para a deflexão. Então essa aqui é a função da rotação do primeiro trecho, e essa aqui é a função da rotação do segundo trecho. Então vou pegar lá, P sobre 2x ao quadrado mais C1, ó, função primeiro trecho, rotação, P sobre 6x ao quadrado mais C1, né, rotação, tá lá. P sobre 2, P sobre 6, x, que agora vale 2a, ao quadrado mais C1. E do segundo trecho também essa função aqui, ó, só substituir o x por 2a. Tá? E vai ficar dessa forma. Para a nossa deflexão, essa aqui é a função, é só olhar lá atrás, vou ficar voltando. É a função da deflexão no trecho 1. E essa aqui é a função da deflexão no trecho 2. Tá? E aí onde eu tenho um x, eu vou substituir por 2a. Então vai ficar assim. Tá? E aqui mesmo tudo. Então aí se você pegar e isolar esses termos aí, tudo isolar, né? Você vai encontrar os valores do C, das constantes. Tá? Depois você faz aí no caderno. A gente não ficar muito maçante aqui, a aula já está comprida. Você vai encontrar aqui o C1, vai valer esse valor aqui, ó. O C2, como a gente viu, vai valer 0, é o mais fácil, tá? Você notou lá, ó. O C2, quando você isola, ele dá 0. Tá? O C3 vai tomar esse valor aqui, tá? Simplificando o máximo possível. E o C3 e o C4, perdão, vai tomar esse valor aqui. Então, uma vez que a gente encontrou esses valores, a gente vai pegar lá as equações parciais que a gente encontrou lá, ó, para o segundo trecho e para o primeiro trecho, e vai substituir os valores do C1, C2, C3 e C4, que nós já descobrimos. Então, fazendo isso aí, nós vamos encontrar essas funções, né? Substituindo, fazendo todo o algebrismo, tentando simplificar o máximo possível, né? Nós vamos encontrar aqui a equação da rotação, que é a derivada primeira da deflexão, né? Vai ser essa aqui, ó, P 6EI, x ao quadrado, menos 4PA ao quadrado, 9EI. E para a deflexão, para o primeiro trecho, né? A nossa funçãozinha aqui, ó, v de x para o primeiro trecho, vai ser P 18EI, x1 ao cubo, menos 4PA ao quadrado, 9EI, x1, tá? E para o segundo trecho, a mesma coisa, substitui as constantes, faz o algebrismo, tenta simplificar o mais possível. Nós vamos encontrar para a rotação, isso aqui é a rotação, né? Derivada primeira da deflexão é a rotação. Vai ser essa expressão para o segundo trecho. E a própria deflexão vai ser essa expressão aqui. Ó, tentando simplificar ao máximo, né? Mas não tem como você simplificar tudo, né? Então fica uma continha grande aí. Tá? Então, a gente chega aí nos valores das equações que regem
tanto a rotação como o deslocamento vertical para o primeiro trecho, como para o segundo trecho. O valor máximo, por inferência, tá, pessoal? Por inferência, eu consigo visualizar que ele vai ocorrer aqui, ó, no primeiro trecho, tá? O valor máximo vai ocorrer no primeiro trecho. Por quê? Porque ele é um vão maior, né? Ele é um vão maiorzinho, então ele vai ocorrer máximo, e chegando próximo aqui do apoio, ele vai diminuindo. Então, ele vai ocorrer no primeiro trecho. Então, como é que a gente faz para se descobrir o deslocamento máximo no vão do primeiro trecho? Para isso, a gente vai adotar aquilo que a gente comentou, né? Onde eu tenho o deslocamento máximo, ou seja, o V máximo, a rotação é zero, tanto para a esquerda como para a direita, porque aqui, no limite aqui da concavidade, o ponto tangente é na horizontal, ou seja, o deslocamento é zero. Tá? É zero o deslocamento aqui. Então, como é que eu vou fazer para descobrir aqui qual que é o valor do x em que o deslocamento é máximo? É simples. Basta eu pegar lá a rotação, a minha expressão da rotação do primeiro trecho, e substituir a rotação por zero. Tá? E onde o x, lá na expressão, eu encontrar a rotação zero, eu sei que esse é o valor, a cota, onde eu vou ter o deslocamento vertical máximo. Tá? Então, tá aí. Ó. Essa aqui é a expressão da nossa deslocamento vertical, tá? Expressão da nossa rotação, tá? Que nós encontramos, P6EI x1 ao quadrado menos 4a ao quadrado EI, substituindo isso aqui por zero, tá? Onde a rotação é zero, e isolando esses termos, eu vou passar esse termo para o outro lado, esses termos aqui vai passar multiplicando lá em cima, vai cortar o EI com outro EI, tá? O P vai cortar com outro P lá, enfim, simplificando o 4 por 6 e o 2, né? Eu vou encontrar essa expressãozinha aqui, ó. 1/6 x ao quadrado menos 4 nono a ao quadrado, né? Botou o P com P, o EI com EI, tá? Igual a zero, que é a nossa rotação, tá? Estou só simplificando. Isolando o x, esse termo vai passar para lá, e esse termo vai passar dividindo. Vou encontrar que o x vai ser, em relação ao A, 1,633 de A, tá? Onde a rotação vai ser zero. Ora, onde a rotação for zero, é justamente onde eu tenho a deflexão máxima. Então, aí o que eu vou fazer? Vou pegar a equação da deflexão e onde eu tiver x, eu vou substituir por 1,633A. Tá? Então, eu vou fazer isso agora. A função que rege a deflexão para o primeiro trecho é essa. Então, o V máximo, deflexão máxima, vai ser, substituindo esse cara aqui por 1,633A e esse cara aqui por 1,633A, e fazendo um algebrismo aqui, resolvendo, eu vou encontrar que a deflexão máxima vai ser menos 0,484 PA a terceira EI. Tá? Então, esse valor aqui é a deflexão máxima. E agora eu quero saber o valor mesmo, quanto que vai dar. Aí você precisa, basta você informar quanto que é o valor da carga, quais são as cotas, qual que é o material e qual que é o momento de inércia. E aí você descobre tanto a rotação como o deslocamento vertical em qualquer ponto da curvatura, bem como o deslocamento vertical máximo. Tá? Então, é isso aí, pessoal, os nossos exemplos. Tá? Eu sei que é um pouco complicadinho, tá? Mas a lista de exercícios vai ajudar vocês a darem uma revisada nesse conteúdo aí, vai estar gravado para vocês. E aí, qualquer dúvida, a gente vai tentar esclarecer na medida do possível, tá?